Voar já foi considerado um dos sonhos mais antigos da humanidade. As primeiras experiências aconteceram ainda no século passado, no começo dos anos de 1900. De lá para cá, o avião foi mudando, se popularizando. Bom, em pouco mais de 100 anos de história, ele se tornou um dos principais meios de transporte. E o mercado da aviação ele não é exclusivo das grandes cidades ou capitais. Aqui pertinho, em Carazinho, um aeroclube oferece cursos para a formação de pilotos e também de comissários de voo. A aviação ganhou o pontapé inicial nos anos 1900. Tudo começou com os balões de hidrogênio, foi passando para os dirigíveis e, por fim, chegou ao avião. A tecnologia na época era escassa, não existia muita informação sobre aviação e todos queriam ser o pai do avião. Pesquisa, projetos e máquinas inusitadas marcaram o começo da aviação mundial. O jovem brasileiro Alberto Santos Dumont, desde pequeno, era conhecido por ser inquieto. E isso se aplica posteriormente à invenção do avião que conhecemos hoje. Em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo homologado da história. O 14 bis era a esperança do homem em voar. O avião surgia como uma forma de transporte individual e cara. Poucas pessoas na época eram capacitadas para dirigir e controlar a máquina voadora. O avião só começou a ser produzido em série anos depois, com o começo da Primeira Guerra Mundial. O sonho de Santos Dumont era popularizar o avião e usá-lo como ferramenta de transporte. Sua maior decepção foi ver sua invenção sendo usada na guerra. A ideia do jovem era aproximar as pessoas por meio dos ares. Com 59 anos e sofrendo de uma forte depressão, ao ver sua invenção sendo usada para matar pessoas e destruir cidades, Santos Dumont resolveu tirar a própria vida. Passados mais de 110 anos de uma das maiores invenções mundiais, o sonho de Santos Dumont se popularizou e hoje é realidade para milhões de pessoas. O mercado de aviação é um dos que mais se renova e inova com o passar dos anos. Tecnologia, aviões cada vez maiores e, principalmente, a presença dessas máquinas em vários lugares, além dos grandes centros urbanos, são alguns dos motivos que fazem da aviação um mercado em plena expansão no interior do estado. O Aeroclube de Carazinho é referência para a formação de novos pilotos e também de comissárias de voo. A primeira turma começou as atividades ainda em 1944, quando o avião começava a ganhar forma do jeito que conhecemos. Hoje, uma nova turma é formada todos os meses. O Aeroclube recebe gente de todos os lugares do Brasil e também do exterior. É nessa sala que o sonho de cortar os ares começa a ganhar força. O aluno ele passa por diversas fases, né? A primeira, parte teórica, onde ele tem as 5 matérias básicas de pilotagem. Ele passa por uma prova, né? A prova da ANAC, do governo, e então ele continua o curso dele na parte prática. A teoria e a prática são trabalhadas de forma independente. São 35 dias de aulas teóricas e mais 40 horas práticas para conseguir a primeira licença. Isso sem falar das provas da ANAC. Navegação aérea, regulamento de tráfego aéreo, teoria de voo, meteorologia, né? Então, todos esses, o que é trabalhado são partes iniciais da pilotagem em si, né? Seja de conhecimento técnico, motores, conhecimento de como proceder no voo, como executar um voo. Ele passa pela etapa inicial, onde ele pega os primeiros movimentos da aeronave, né? Fazemos um voo visual, fazemos manobras básicas de curvas, uso do motor. Então, o piloto privado, ele tem em média, 40 horas de voo iniciais, onde ele tem, então,
a primeira habilitação de piloto privado. O Aeroclube oferece habilitação para piloto privado, comercial, agrícola, piloto de helicóptero e também o curso para comissária de voo. Mesmo com a crise econômica, a procura pelos cursos continua grande. Já o mercado de trabalho teve de se adaptar por causa da crise. O mercado de trabalho hoje, a gente tem que ser bem realista, que o país não passa por um momento, está passando por um momento difícil. Automaticamente todas as profissões vêm acompanhando, né? A gente vê desemprego em tudo quanto é área. Porém, eu sempre falo para os nossos alunos, no meu ponto de vista e no ponto de vista da escola, o melhor momento de investir numa carreira é no período de crise. Por quê? Porque a aviação ela não pode parar. Todo mundo tem que andar de avião. É o meio de transporte mais rápido que tem hoje em termos de logística dentro do país, para um empresário, para um estudante, etc. E isso não vai parar, ela vai ter que voltar a um patamar normal. E o momento de se investir na carreira é nesse momento agora, porque a carreira de um piloto, ela leva em média de 2 a 3 anos para se formar e entrar no mercado de trabalho. Desde 2013 para cá, tem sido anos difíceis para a aviação, né? Então, aonde as empresas estão segurando muita contratação, né? Mas a aviação ela é muito relativa à questão de mercado, então ela tem as suas variações. O Leonardo tem 17 anos e é natural de Minas Gerais. Ele se mudou para Carazinho junto com a família há alguns anos. Interessado pela aviação desde pequeno, ele viu no Aeroclube uma oportunidade para transformar o sonho em realidade. E quando eu vim para cá, eu conheci um pessoal ali de Sarandi que fez o curso aqui. Então eu fui conversar até para ver como eu podia me aproximar mais, como eu conseguiria chegar aqui, porque era uma coisa que eu queria desde criança. Então o pessoal me indicou o Clube de Carazinho, falou que tinha uma boa estrutura, o pessoal bem preparado, então eu vim aqui conhecer. No ano passado eu já vim aqui conhecer e eu gostei daqui, matriculei e iniciei o curso esse ano. O Aeroclube de Carazinho possui uma frota de 13 aviões e um helicóptero. Por ano se formam aqui em média 30 novos pilotos. Voar é uma coisa maravilhosa e ganhar para isso, melhor ainda. O problema que a gente vê hoje, que a gente só vê aviação na mídia quando acontece um acidente. E aí fica aquilo ali marcado. Realmente é uma coisa trágica. Mas hoje, voar dentro de um avião, estar em voo dentro de um avião ou de um helicóptero, é mais seguro que andar de bicicleta. Então, existe essa cultura que a aviação é perigosa. E não, a aviação é um dos meios de transporte mais seguro que tem, desde que trabalhe com responsabilidade e com seriedade. Há 100 anos, o avião era apenas uma ideia, um projeto. Os primeiros eram tão simples que não conseguiam voar nem o comprimento de um avião comercial. Hoje eles atravessam continentes, cortam países, aproximam pessoas de suas famílias e, na maioria das vezes, são usados para fazer o bem, assim como desejava Santos Dumont.